Bom dia, bom dia, povo de Deus, é isso aí, vamos estudar a palavra do Senhor, parte de domingo pela manhã, o sábado e a criação. Olha, a gente tem um costume de estar falando muito com respeito ao sábado, porque o próprio Deus, lá nos 10 mandamentos, de todos os 10 mandamentos, somente o quarto começa com o verbo lembrar, com o verbo lembrar. Não está escrito, lembre-se de que você não deve furtar, ou lembre-se de que você não deve cobiçar. Existe apenas lembre-se no dia de sábado. A ideia de lembrar pressupõe história, implica que algo aconteceu no passado, do qual precisamos nos lembrar. Quando nos lembramos, fazemos conexão com o passado. E lembre-se do dia de sábado para o santificar, marca um retorno direto à semana da criação. Então, nessa parte de domingo, a gente vai estudar com carinho o sábado e a criação. Qual é a conexão que o sábado tem com o relato da criação lá em Gênesis capítulo 1? É interessante a gente notar que esse sábado, Deus ele colocou na esfera do tempo, no determinado lugar, no sétimo dia, para que a gente, todos os sétimos dias, lembrássemos da criação de Deus. Automaticamente ele nos remete à criação. Por quê? Porque Deus quer que a gente se lembre que a gente fomos feitos pela mão do Criador, fomos moldados ali pela mão do Criador e somos criaturas de Deus, criadas com um propósito, com um objetivo, que é adorar somente a Ele. Quando excluímos esse mandamento da lei de Deus, automaticamente a gente perde o foco da criação, porque até então, quando você vai para Êxodo, capítulo 20, versículo 11, Deus fala, lembra-te. Quando diz algo, lembra de você, é alguma coisa que aconteceu. Então, te joga lá para a criação. Olha só, porque o ser humano é especial e radicalmente diferente do restante da criação de Deus. Porque é tão importante entender essa distinção. Olha, quando nos lembramos da criação, vemos que fomos criados à imagem de Deus. Isso é um foco bem interessante. Por isso que o mandamento do sábado, lembra-te do dia de sábado. Joga para a criação, você lembra que você foi criado à imagem de Deus. Algo que não é dito a respeito de nenhuma outra criatura. E ao contrário da mitologia popular, não somos meros macacos avançados, nem versões mais evoluídas de algum primata primitivo, como seres humanos. Feito à imagem de Deus, somos singulares entre todos o que Deus criou neste mundo. Somos diferentes, somos especiais, temos um DNA extraordinário. Olha só, como a história da criação nos lembra de nosso relacionamento com as coisas criadas. Quando você vai para Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz que lá Deus colocou o ser humano em um jardim, Adão e Eva em um jardim para o cultivar e o guardar. E o verso 19 é mais fantástico ainda, porque Deus ele dá a responsabilidade para o ser humano de colocar os nomes de cada animal ali. Os animais que eles davam os nomes ali. Então é interessante essa conexão direta do ser humano para com a natureza criada. Deus ele criou tudo e nos deixou a responsabilidade de cultivar, guardar, cuidar. E o ser humano, infelizmente, hoje ele acha que é dono de tudo, sai destruindo a natureza, sai devastando tudo. E a gente só vê as lutas deles querendo acabar com o aquecimento global e tudo mais, porque eles mesmos, nós mesmos, seres humanos, causamos toda essa devastação. E Deus, quando faz lembra-te, nos remete à criação e vê a voz de Deus ecoando, eis que tudo era bom. Então devemos cuidar. Sabemos que fica até difícil a gente organizar e tentar reestruturar toda a natureza. A gente não vai conseguir, infelizmente, mas podemos cuidar até Jesus voltar, porque até então ele vai restaurar e transformar tudo. Perceber que Deus também criou o nosso mundo nos lembra de nossa responsabilidade para com as coisas criadas. Devemos ter domínio sobre as criaturas. Ter domínio não significa abusar, destruir, aniquilar com tudo que foi deixado. Pelo contrário, cada objeto que Deus criou, cada criação que Deus fez aí, é interessante que ela tem um objetivo, também serve para a própria existência do ser humano. Agora, o pecado estragou e desordenou tudo, mas a terra ainda é criação de Deus e nada nos dá o direito de explorá-la
em detrimento de outros seres humanos, o que tantas vezes acontece. Então, o conselho que eu dou para vocês, olha, nessa parte de domingo, o Senhor, o Criador, está nos levando, nos remetendo para a criação. E o mandamento que nos mostra justamente isso é o sétimo mandamento. O quarto mandamento, aliás, que é: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sábado é o sábado do Senhor teu Deus. E lá ele leva você para a criação, remete para um Deus criador, um Deus amoroso, um Deus que te ama, um Deus que quer o seu bem. Então que Deus possa abençoar vocês nessa manhã e que o Espírito Santo de Deus possa estar te abençoando e te conduzindo aos braços do Senhor. Oremos. Majestoso Deus e soberano Pai, te agradecemos por essa mensagem, que teu Santo e bom Espírito venha habitar em nosso coração, para que possamos compreender verdadeiramente a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.